Meu Deus. Até pensei em perguntar, né? Mas depois eu falei, acho que não, vai ser mais uma pegadinha. Vamos fazer um intervalo.
Tá vendo? Por isso que eu não gosto de fazer intervalo. Já foi 7 embora. Tô aqui, Ronildo. Eu tô aqui. Também tô aqui. Eu também. Eu também, professor. Tô no aguardo. Ah, sem não, Jean, pô. Tá punk o negócio, hein? Estou aqui. É proibido bocejar na aula do professor. É, Outro mas dia tá ele me punk, comeu não o é, toco aula, aí. não é a aula sua que faz dar isso, não, professor. É que tá corrido o negócio. Candidatura à prefeitura aqui tá complicado o negócio, hein? Nós estamos aqui trabalhando sem ganhar nada e tá difícil. Estamos correndo. Vai, Aprígio. Você é doido. Aprígio tem que ganhar, pô. Nós não vai desenrolar aqui as escrituras aqui dos apartamentos aqui, nossa aqui, pô. Tem que desenrolar a escritura sem ele ganhar. Pô. Tem obrigação da Se escritura. os caras sentam em cima do processo lá, meu, ninguém desenrola, meu. Essa história é velha. A velha política. Toma lá da cá. Vamos lá, pessoal. Poxa, que zica, hein? Esqueci de botar para gravar. Mas eu vou dar um jeito. Vamos lá, quem que lembra da suspensão e do diferimento do ICMS? Professor, só uma coisa, boa noite. Os slides ficam disponíveis mesmo sem a gravação, mas aí a gente recebendo os slides ajuda, né? Aí eu vou mandar os slides, pode ficar tranquila, tá bom? Obrigada. Não, se eu não mandar é porque eu esqueci, não é sacanagem, vocês têm que me lembrar. O Maurício também pediu agora aqui também. Eu vou ver. É bom eu pegar alguém que eu tenho no WhatsApp, mando para um aí e distribuir para os outros, tá? Vou te mandar um oi então aí. Vamos lá. Então, professor, mas é que eu não estou em grupo algum aí, né? Então aí para mim que fica tá meio dificultoso para ter esse acesso aí. Se mandar para alguém do grupo, eu não vou ter. Mas eu tento fazer. Coordenador. No meu caso também, eu não estou em nenhum grupo. Vocês deveriam ter formado um grupo de tributário aí e colocado todo mundo, só para. Mas eu vou. Vai pedindo aí, mesmo no WhatsApp, que eu vou disponibilizando, tá? Amanhã, depois das 11, que até eu vou dar aula de manhã, depois das 11 vai me chamando, aí conforme for me chamando eu já vou mandando. Beleza? Beleza. Farei isso. E aí, pessoal? Diferimento do imposto e a suspensão do imposto. Essa vai cair na prova também. Qual que é a diferença? Professor, diferido, tá ouvindo? Tô. Seria aquele que é postergado? Uma pergunta, não lembro. Os dois são postergados, né? Eu não sei. Ô, Gislene, você desiste muito fácil. Não, é muita informação, dá um nó aqui no cabeção. Suspensão é o adiantamento do pagamento do imposto? Não, se você está suspendendo, não tem como estar adiantando. Então, É adiamento ou adiantamento, você falou? adiamento. Ah, sim, suspensão é o adiamento. O diferimento também é o adiamento.
Tem uma diferença-chave entre os dois. A suspensão é paga por outro contribuinte. E o diferimento? Seria pelo próprio contribuinte? Perfeito. Você só inverteu a ordem dos fatores. Viu, Ana Regina? Oi? Você só inverteu a ordem. Então, o contribuinte, ele mesmo adianta, faz o adiantamento do pagamento. E o diferimento é um terceiro. A suspensão é o adiamento do pagamento do imposto, sendo que esse pagamento será feito pelo próprio contribuinte. Então, por força de alguma disposição legal, né, esse contribuinte ele apura o imposto tudo, mas ele fica suspenso para um pagamento posterior, tá? Isso por força de alguma legislação que dá direito a esse contribuinte suspender, adiar esse pagamento para um posterior, tá? O diferimento, ela é a mesma coisa, é o adiamento do pagamento do imposto, mas no diferimento, quem vai pagar esse imposto posteriormente é outro contribuinte. E aí, na aula que nós falamos sobre diferimento, nós demos o exemplo da venda da sucata, que ela tem, por força de lei, o diferimento do imposto, ou seja, você vende, a empresa vende a sucata, nesse momento fica com o imposto diferido, ou seja, suspenso, né, para recolhimento futuro, e aquele que compra a sucata, que reindustrializa e vende, é que vai pagar esse imposto nessa operação posterior, tá? Então, suspensão e diferimento, ambos, a gente está falando de adiamento do pagamento do imposto, do tributo, tá? A diferença é que na suspensão, adia-se o tributo, mas o próprio contribuinte que paga. No diferimento, adia-se o tributo, mas quem paga é um contribuinte, é um outro contribuinte, um terceiro. Ok? Ok, deu para entender. Diferença de alíquota nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto localizado em outro estado, vai se adotar a alíquota interestadual e caberá ao estado de localização do destino do imposto correspondente à diferença, à alíquota interna do estado destinatário e a alíquota interestadual. O que é a alíquota interestadual? Posso cair, pessoal, pode cair uma questão no falso e verdadeiro, simplesmente assim, ó. E aí eu falo para vocês que é só questão de atenção, tá? Pode cair uma questão exatamente assim. Nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não, do imposto localizado em outro estado, adotar-se-á a alíquota estadual e caberá ao estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do estado destinatário e a alíquota interestadual. Essa frase que eu acabei de falar, tá? É falsa ou verdadeira? Falso. Por Falsa, quê? falsa. Por quê? Porque a alíquota é interestadual. Perfeito, tá vendo? Na prova é isso, é prestar atenção nesses detalhes, porque quando a gente está fazendo uma prova, pessoal, de falso ou verdadeiro, né? Primeiro, ratificando, né, Rosenilda, não dá para ter duas tentativas, porque é 50%. Se eu der duas tentativas, você mata a questão. Segundo, essa questão de falso ou verdadeiro, pessoal, diferente de onde você vai elaborar uma resposta, né? A frase ela tá lá. Então é no detalhe que você tem que pegar para você errar ou acertar a questão, tá? Então vocês têm que prestar atenção nos detalhes, tá? Uma questão dessa daí, muita gente por esse detalhe só do inter,
né, do INT, né, muita gente acaba errando, tá? Então, são 20 questões de falso verdadeiro, valendo 1.000 pontos, tá? Ou seja, 50 pontos cada questão. É isso? É, né? 50 pontos cada questão. Então, prestem atenção no detalhe para não cometer erro besta. É praticamente com consulta isso, gente. A responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual de que trata o inciso 7 será atribuída ao destinatário quando ele for contribuinte do imposto, ao remetente quando o destinatário não for contribuinte do imposto, incidirá também sobre a entrada de bens ou mercadorias importados do exterior por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual. Tome cuidado, porque se eu colocar lá sobre a entrada de bens ou mercadoria exportada do exterior, está errado. Porque quando eu exporto, sai, não entra. Sobre o valor total da operação, quando as mercadorias forem fornecidas com serviço não compreendido na competência tributária dos municípios. Nós vimos a diferença de alíquota, né? Onde você tem a destinação de qualquer região para Sul, Sudeste, exceto Espírito Santo, de 12%. Sul, Sudeste, exceto o Estado do Espírito Santo, para Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Espírito Santo, vai com 7%. E do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Espírito Santo, para Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Espírito Santo, vai com 12%, tá? Então, certamente também vai cair alguma questão dessa aqui nesse falso ou verdadeiro. Fiquem atentos. Aqui é aquela tabela que o Leandro se apaixonou, né? Porque traz um monte de quadrinho aí de estado para estado, tá? Mas aqui não vai cair nada na prova dessa tabela, não teria sentido, né? Porque cair. O imposto sobre a base de cálculo do ICMS não compreenderá o IPI, né? Nós vimos, né? Isso quando relativo a produto destinado à industrialização ou comercialização, tá? Configure fato gerador. Ou seja, sempre que você industrializar um produto, que você for vender esse produto e quem for comprar ele estiver utilizando para industrialização ou para revenda, tá? Na hora que você vender, o IPI não faz parte da base de cálculo do ICMS, tá? Se for para consumidor final, sim, faz parte da base de cálculo. Então, presta atenção nesse inciso 11. Fato gerador é o acontecimento, né? O fato é um acontecimento, o gerador é quando se gera algo dentro do tributo, o fato gerador é o acontecimento que dá algo, dá origem ao tributo, né? O fato que gera o tributo, tá? No caso do ICMS, a Lei Complementar 87/96, no artigo 2º, traz essa definição do fato gerador, tá? Então, vem lá o artigo 2º, ó, imposto incide sobre operações relativas à circulação de mercadoria, inclusive o fornecimento de alimentação, bebidas em bares, restaurantes, estabelecimentos similares, prestações de serviço de transporte interestaduais e intermunicipais, por qualquer via de pessoa, bens, mercadorias ou valores, também vai cair na prova. Prestação onerosa de serviço de comunicação por qualquer meio, inclusive a geração, a emissão e a recepção, a transmissão, retransmissão e a repetição, ampliação de comunicação de qualquer natureza e fornecimento de mercadoria com prestação de serviço não compreendida na competência tributária dos municípios e o fornecimento de mercadoria com prestação de serviço sujeito ao imposto sobre serviço de competência dos municípios, quando a lei complementar aplicável, sujeitar essa incidência, tá? Ainda no fato gerador aqui nós estamos repetindo. Do transporte interestadual e intermunicipal, compete aos estados instituir imposto sobre, e aí nós temos aqui operações relativas à circulação de mercadorias sobre prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. Então, essa aqui é uma questão também boa para cair na prova também, tá? Só trocando aqui
uma ou outra palavra aqui, todo mundo já erra, né? É uma maravilha. Eu também errava no meu tempo, viu, pessoal? E continuo errando também quando cai, tá? O imposto incide sobre prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal por qualquer via de pessoas, bens e mercadoria, prestações onerosas de serviços de comunicação qualquer meio. O ISS, a competência, tá? Aqui já é matéria nova, que a gente está falando sobre o ISS. Artigo 156.3, Constituição Federal. Compete aos municípios instituir imposto sobre serviço de qualquer natureza não compreendida nos artigos 155.2, definidos em lei complementar. Contribuinte do ISS, quem que é? Quem presta serviço. Conforme lei complementar 116, ela vai trazer lá no artigo 5º, contribuinte é o prestador de serviço. Todo prestador de serviço é contribuinte do ISS. O fato gerador do ISS, qual que é? Serviço. O que gera o ISS? O serviço, professor? Isso, a prestação do serviço. Está lá definido no artigo 1º da Lei Complementar 116, de 2003, tá? Aí, vamos pegar aqui a Lei Complementar, o artigo 1º. Espera só um minutinho, deixa eu ver se eu consigo abrir. Vocês estão vendo minha tela? Não. Agora sim. Sim. Então, olha lá, Lei Complementar 116, de 2003, dispõe sobre o imposto sobre serviços de qualquer natureza de competência dos municípios e do Distrito Federal e dá outras providências. Pessoal, de quem é a competência do ISS? Prefeitura? Da prefeitura. Quem mais? Distrito Federal. Distrito Federal. Artigo Aí 1º, fica como olha se fosse só. um município, né? Isso, municípios e distritos federais está aqui, dispõe sobre o imposto de competência dos municípios e do Distrito Federal. Olha lá, artigo 1º, pessoal. O imposto sobre o serviço de qualquer natureza de competência dos municípios e do Distrito Federal tem como fato gerador a prestação constante da lista anexa, ainda que esses não constitua como atividade preponderante de prestador, tá? Qual que é essa lista anexa? Vamos lá. Tá aqui, ó, lista de serviços anexa à Lei Complementar 116. Aqui, na Lei Complementar 116 de 2003, pessoal, ele vai trazer toda a relação de serviços cuja atividade gera fato para ISS, Imposto sobre o Serviço, tá? Então, nós temos aqui, ele vem classificado aqui, ó, por todos os serviços de informáticas e congêneres, análise, desenvolvimento de sistema, processamentos, armazenamento, elaboração de programa, licenciamento. No item 2, todo serviço de pesquisa e desenvolvimento de qualquer natureza. 3, serviços prestados mediante locação e cessão de direito de uso e congênero. 4, serviço de saúde, assistência médica e congênero. Eu não vou ler todas, mas depois vocês podem baixar e ver, tá? 5, serviço de medicina, assistência veterinária e congêneres. Essa qualquer. 6. Dá um pouquinho para mim. 6, serviços de cuidados pessoais, estéticas, atividades físicas,
barbearia, esteticistas, banhos. 7, serviços relativos à engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, construção civil, manutenção, limpeza, meio ambiente, saneamento. Eu estou pesquisando isso para ver, né? Microfone aberto aí, pessoal. 8. Serviço de educação, ensino, orientação pedagógica e educacional, instrução, treinamento e avaliação de pessoal de qualquer grau ou natureza. 9. Serviços relativos à hospedagem, turismo, viagens. 10. Serviço de intermediação e congêneres, tá? E aí a gente fala de agenciamento, corretagem. 11. Serviço de guarda, estacionamento, armazenamento, vigilância. 12. Serviços de diversões, lazer, entretenimento, congêneres, né? Aí espetáculos teatrais, programas de auditório, show, balé, boate. 13. Serviço relativo à fonografia, fotografia, cinematografia e reprografia. 14. Serviço relativo a bens de terceiro, a lubrificação, limpeza, assistência técnica, recondicionamento, recalchutagem, que é o serviço principalmente em veículos, né? Mas também a tinturaria, todo serviço que aquela mão de obra que você emprega em bens de terceiro, tá? 15. Serviços relacionados ao setor bancário ou financeiro, inclusive aqueles prestados por instituições financeiras autorizadas a funcionar pela União. 16. Serviço de transporte de natureza municipal. Viu que o ICMS ele incide sobre o transporte intermunicipal e estadual e interestadual. E aqui a relação de ISS, no item 16, ele traz o serviço de transporte de natureza municipal. Tá? Então, é serviço de transporte coletivo municipal, rodoviário, metroviário, ferroviário, aquaviário de passageiros. Outro serviço de transporte de natureza municipal. 17. Serviço de apoio administrativo, jurídico, contábil, comercial e congêneres. 18. Serviço de regulação de sinistros, vinculados a contrato de seguro. 19. Serviço de distribuição de venda de bilhete de mais produtos, loteria, bingos. 20. Serviços portuários, aeroportuários. 21. Serviços de registro públicos, cartoriais, notoriais. 22. Serviços de exploração de rodovias. 23. Programação, comunicação visual, desenho industrial. 24. Serviço de chaveiro, confecção de carimbo. 25. Serviços funerários. 26. Coletas, remessa, entrega de correspondência. 27. Serviço de assistência social. 28. Serviço de avaliação de bens, serviço de qualquer natureza. 29. Biblioteconomia. 30. Serviço de biologia. 31. Serviço técnico, identificações eletrônicas. 32. Desenhos técnicos. 33, desembaraço aduaneiro, as empresas que prestam serviço só de intermediação em importação e exportação. 34, investigações particulares, detetives, congêneres. 35, serviço de reportagem, assessoria de imprensa. 36, meteorologia. 37, serviço de artistas, atletas, modelos, manequins. Museologia, no 38. Ourivesaria e lapidação, no 39. Serviço relativo à obra de arte sob encomenda, no 40. Então, vocês notem aqui que a Lei Complementar 116 de 2003, ela veio trazer, inclusive, todos os serviços que têm a incidência do ISS, tá? Ela veio, inclusive, para sanar alguns conflitos trazidos de competência de município com estados. Você vai ver que ao longo da lei, a gente não vai ler essa lei agora, porque não tem nem como, tá? Mas se vocês pegarem essa lei para ver, vai ver que ela, inclusive, ela traz tentando minimizar conflitos de arrecadação entre município e estado, porque existia anterior à lei 116
uma guerra, um conflito muito grande entre o Estado e o município sobre quem tinha direito a tributar determinada atividade. Tá? E a Lei 116, inclusive no que diz respeito ao transporte municipal, ela veio para sanar alguma dessas dúvidas. Ainda assim, tem alguns itens que têm dúvidas e aí são sanadas pelo judiciário, tá? Tem decisões aí com relação a alguns tributos, inclusive com relação à comunicação visual, tá? Tem ainda alguns conflitos com relação a isso, tá? Mas a Lei 116, ela foi um marco aí na tributação do ISS, porque veio sanar muitas dúvidas com relação à aplicação do ICMS. Vamos voltar para o nosso slide. Então, nós vimos agora no artigo 1º que o fato gerador é a prestação de serviço em si, tá? A base de cálculo, tá? Pessoal, qual que é a diferença entre fato gerador e base de cálculo? Também vai cair na prova. Eu tô dando a prova de... tô dando a prova de presente para vocês, né? Fato gerador é aquela hipótese que a lei prevê e que faz com que, acontecendo aquele fato, você tem que pagar imposto, né? E a base de cálculo é o valor que vai incidir, não é isso? Isso, exatamente, né? Fato gerador é o fato que gerou o imposto, a base de cálculo é o valor aonde vai se apurar o imposto, tá? Artigo 7º, lá da mesma lei, tá? Da Lei Complementar 116, ele traz a base de cálculo do imposto, é o preço do serviço, né? Quando o serviço descrito pelo subitem 304 da lista anexa for emprestado no território de mais de um município, a base de cálculo será proporcional, conforme caso da extensão de ferrovias, rodovias, tá? Então, por exemplo, você presta um serviço de uma limpeza de uma ferrovia, na qual ela começa em Taboão da Serra e termina lá no Imbu, tá? Então, essa base de cálculo referente, ela vai ter que ser compartilhada, a parte de Imbu e a parte de Taboão, tá? Porque o serviço vai se dar nos dois municípios, não vai se incluir na base o imposto qualquer natureza, o valor dos materiais fornecidos pelo prestador, serviço previsto no item 702 e 705 da lista anexo à lei complementar. Então, os itens da 702 e 705, tá? Quando prestado esses serviços, os produtos ali empregados, não se pode ter incidência de ICMS, tá? Então, muitas das vezes, tem muitas empresas que usam isso até como forma de diminuição de imposto, né? Porque na hora de prestar o serviço, ao invés de colocar o total do serviço lá, coloca a mão de obra bem baixinha, né? E a diferença como material para não incidir, como material aplicado para não incidir o ISS sobre o valor cheio da nota, tá? Alíquotas máximas do imposto sobre serviço de qualquer natureza são o seguinte, pessoal, a alíquota é cada município que vai determinar, porém, a legislação, ela traz, né, a alíquota máxima, que é de 5%, tá? E a alíquota mínima, que é de 2%, tá? Então, dentro de 2% e 5%, qualquer município é que vai estipular a sua alíquota do imposto, tá? O imposto não será objeto de concessão de isenções, incentivos ou benefícios tributários ou financeiros, inclusive de redução de base de cálculo ou crédito presumido otorgado, ou sob qualquer outra forma que resulte direta ou indiretamente em carga tributária menor que a decorrente da aplicação da alíquota mínima, né? Ou seja, o município ele não pode ir lá, vou dar uma redução na base de cálculo, né, para pagar, se a base de cálculo é 10, vou reduzir a base de cálculo a 3,
e aí você vai pagar o imposto em cima de 3. Você vai lá, aplica os 2% sobre 3. Só que 2% sobre 3 vai dar quanto? Vai dar 1 e alguma coisa. Quando você pega isso no total do preço, fica abaixo de 2%. Não pode. É nula a lei ou ato do município que não respeite as disposições relativas a alíquotas mínimas previstas nesse artigo, ou seja, a legislação é claro, né? O município ele não pode de forma alguma cobrar menos do que está descrito aqui na lei, e a nulidade para o prestador de serviço perante o município que não respeitar a disposição desse artigo, o direito de restituição do valor efetivamente pago ao imposto sobre serviço, aí no caso de restituição, se for o caso, tá? O lançamento, ele vai se dar do ISS, pessoal, por homologação. O que significa o lançamento por homologação? Lembra que nós estudamos lá nos lançamentos na aula de tributário, lançamento por homologação, lançamento por homologação, o lançamento por compensação. Lembram qual que é o lançamento por homologação? Lembra? Bora, pessoal. De jeito nenhum que eu lembro. Por homologação é o que a gente faz no imposto de renda, não é? Por quê? Por quê, Ana? É quando o responsável deve realizar o pagamento? Não. Olha só. No lançamento por homologação, o próprio contribuinte, que é o sujeito passivo, a cada fato gerador, ele calcula o montante do tributo devido e antecipa o pagamento sem prévio exame do sujeito ativo, né? Então, é isso mesmo. Quando você falou aí, no caso do próprio imposto de renda, que nós demos esse exemplo, mas nós falamos que o imposto de renda, futuramente, ele pode até deixar de ser por homologação, né? No lançamento por homologação, e o ISS ele vai funcionar dessa forma. Então, o que acontece? O prestador de serviço, ele prestou o serviço, ele emitiu o documento fiscal, no final do mês, ele pega todas as notas fiscais dele, ele vai ali apurar o imposto, ele emite a guia desse imposto, ele paga o imposto. Até aí o Estado não teve nenhuma participação, tá? Aí, na obrigação acessória desse contribuinte, o que ele vai fazer? Ele vai informar para o fisco o recolhimento do imposto, ele vai informar a base de cálculo que ele apurou e ele vai informar o faturamento que ele teve, tá? Aí o sujeito ativo, que é o fisco, ele vai verificar a veracidade do imposto apurado dentro das informações que o próprio contribuinte deu, que vai ser confrontada com outras informações que o Estado, o município, a federação tem, tá? E aí vai ver se está correta. Estando correta, passa a régua e encerrou. Não estando correta, o próprio município ele pode verificar a diferença e aí sim ele pode lançar de ofício essa diferença, tá? Mas a natureza do ISS, do lançamento do ISS, é por homologação. Não vejo um eco para... Beleza? Tranquilo, pessoal? Tranquilo, pessoal. Então vamos agora no... Temos 10 minutos para falar do Simples Nacional. A gente vai falar sobre o Simples Nacional, pessoal. Como o nosso tempo esvaiu, se a gente não vai conseguir trazer tanta coisa, então eu vou passar a Simples Nacional, mas não vou pedir na prova, tá? Simples Nacional. Vou pedir na prova até o ISS e a revisão que eu fiz, tá? Beleza, pessoal. Então vamos lá, pessoal. Simples Nacional. Simples Nacional.
O que é? Quando foi instituído o Simples Nacional? O que é o Simples Nacional, pessoal? É uma forma que o governo criou para tentar arrecadar mais, de forma que qualquer pessoa pudesse aderir ao Simples Nacional e virar um contribuinte, ter algum vínculo com o Estado, para o Estado, de alguma maneira, saber o que está acontecendo. Se Não, bem que eu acho que ele sabe. essa definição que você está dando é do MEI. É para simplificar É as verdade, é o MEI. Tem razão. Tem razão. Professora, é para simplificar as arrecadações de imposto? É isso, né? Para simplificar a arrecadação, para simplificar a apuração, né? A priori seria, né? Hoje deixou de ser, faz tempo, né? Então, ó, uma opção tributária que veio para substituir o Simples Federal, tá? A gente fala substituir o Simples Federal porque o Simples, ele, em 96, ele já tinha vindo como o Simples, já existia como Simples Federal, tá? Então, naquele momento, ele alcançava apenas tributos federais, tá? E aí, quando tinha o Simples Federal, depois o Estado, né, alguns estados lançou o seu Simples estadual, né, e teve até mesmo alguns municípios também lançando simplificação de tributo, tá? Passado o tempo, veio o Simples Nacional, que substituiu o Simples Federal, e aí ele já incluiu os tributos estaduais e municipais, tá? Então, ele veio para substituir o Simples Federal, regime unificado de arrecadação de tributo, tá? Então, ele veio para unificar vários tributos e contribuições, né, devido pelas micro e pequenas e empresas de pequeno porte, né, para que se recolhesse através de uma única guia vários tributos, né? Então, teoricamente, era para facilitar para desburocratizar, né, a apuração desse imposto, né? Então, ele é um regime diferenciado, simplificado e favorecido, está previsto na Lei 123 de 2006, que é aplicado às microempresas e às empresas de pequeno porte a partir de 1/7 de 2007, é responsável pela regulamentação, o comitê gestor é responsável pela regulamentação do Simples Nacional, tá? A própria Lei 123 de 2006, pessoal, que cria o comitê gestor do Simples Nacional, e é o comitê gestor do Simples Nacional que é responsável por regulamentar todo o Simples Nacional, tá? Toda a operação em Simples Nacional, tá? A grande questão é que hoje o Simples Nacional, como ele trata-se de um regime simplificado, aplicável às microempresas e empresas de pequeno porte, ele se perdeu no tempo, né? E deixou de ter essa única aplicação. Por quê? Quando a gente fala microempresa e empresa de pequeno porte, o conceito de microempresa e empresa de pequeno porte para a lei geral das micro e pequenas empresas, né, ela traz um faturamento X, um faturamento limitado. O conceito, esse faturamento para enquadramento no Simples Nacional, ele ampliou, ele é hoje muito maior do que o limite de faturamento para enquadramento na microempresa e empresa do pequeno porte, que trata a lei geral das micro e pequenas empresas. Qual que é a diferença? Uma trata da forma tributária simplificada. Outra trata de regulamentação de empresas, de microempresa e empresas de pequeno porte, que é EPP, com até um determinado faturamento, que traz alguns benefícios, né, para essas empresas, tá? Então, são duas coisas distintas, tá? E esses benefícios, ele vem em forma de, inclusive, de obrigações acessórias, né? Por exemplo, as empresas que são enquadradas como microempresa, empresa de pequeno porte, né? De acordo com os estatutos das pequenas empresas e microempresa e empresa de pequeno porte, ela não tem obrigatoriedade de controle de ponto, né? Até um número X. Ela não tem obrigatoriedade de colocar o quadro de aviso de jornada de horário de trabalho, né? Então, ela traz algumas simplificações para esse tipo de empresa, tá? E aí, isso é diferente da legislação que trata do Simples Nacional, que é puramente tributária, tá? Ela trata exclusivamente da questão do recolhimento dos tributos, tá?
Então, olha só, como aderir ao Simples Nacional? Vai se fazer adesão ao Simples Nacional, as empresas que estão em início de atividade, ela vai ser efetuada mediante a solicitação da empresa no portal do Simples Nacional na internet. Então, no site próprio da Receita Federal tem um portal, né, tem um linkzinho lá embaixo, né, de Simples Nacional, e aí a empresa que abriu agora, é lá que você vai pedir o enquadramento no Simples Nacional. Se você não pedir esse enquadramento, a empresa vai recolher imposto, ou se você perder esse prazo, ela vai recolher imposto pelas formas tradicionais de tributação, que é lucro presumido ou lucro real, tá? Olha só, o prazo, 30 dias após a abertura no último órgão, limitado a 180 dias da data da abertura. O que significa dizer isso? Quando você abre uma empresa, tá? Após o registro no último órgão, e o último órgão qual que é? Geralmente é a prefeitura, tá? Depois que você abriu na prefeitura, você tem 30 dias para pedir um enquadramento no Simples. Se após abrir na prefeitura, passou 30 dias, você não pediu enquadramento, não adianta ir no 31º dia, porque você não vai conseguir enquadrar. E se teu cliente pediu para você abrir uma empresa para ele no Simples, você vai se lascar, porque você vai ter que pagar a carga tributária diferente dessa forma simplificada aí, tá? E aí, pessoal, o que acontece? Você tem muito mais custo para manter uma empresa que não é Simples Nacional, porque a contabilidade de uma empresa lucro presumido, lucro real, ela exige muito mais capacidade técnica, exige muito mais do profissional, então exige muito mais investimento em mão de obra também, tá? Então, a perda de enquadramento no Simples Nacional é um grande prejuízo, tá? O que se pode se fazer? Não vou, errei, eu vou falar para o meu cliente, eu errei, mas não quero recolher essa diferença. Então, eu encerro essa empresa e abro uma nova para você com enquadramento no Simples, tudo por meu custo, entendeu? E aí, de qualquer forma, você toma prejuízo por não observar prazo, tá? Esse prazo é de 30 dias após a abertura no último órgão, limitado a 180 dias da data de abertura. Significa dizer o seguinte, se eu abrir uma empresa dia 1º de janeiro, tá? Eu tenho 1º de fevereiro, março, abril, maio, junho, eu tenho até 1º de julho para enquadrar no Simples, tá? Se eu abrir 1º de janeiro e só fui abrir lá na prefeitura, que é o último órgão, em agosto, não adianta eu contar 30 dias depois do último órgão, porque já ocorreu os 6 meses, os 180 dias do prazo da abertura, tá? Então, 30 dias do último órgão, limitado a 180 dias da data da abertura na Receita Federal, tá? Da data da abertura do CNPJ, tá? E as empresas já em atividade, a solicitação vai ser feita também por meio eletrônico, e aí a data dessa opção, ela se dá até o dia 31 de janeiro do ano calendário. Então, nós estamos em 2020, ok? Aí estamos em 2020, o Leandro tem a empresa dele agora no lucro presumido, e ele quer que em 2021 seja lucro Simples Nacional. Ele tem até 31 de janeiro de 2021 para fazer o pedido desse enquadramento. Tá? Até essa data, ele fazendo esse pedido, não tendo nenhuma objeção, ele vai estar enquadrado a partir do dia 1º de janeiro de 2021 no Simples Nacional. Mas a data limite dele para enquadramento é 31 de janeiro para as empresas já constituídas, ok? Então, as empresas que já está constituída para fazer esse enquadramento aí no ano calendário seguinte, se ela não observar até 31 de janeiro do ano seguinte, tá? Não vai conseguir fazer mais um enquadramento e aí fica só para 2022. Essa é a tela do Simples Nacional, onde você faz a opção, tá? Então, você tem lá a Simples Nacional Serviço, você tem o CIMEI agora, né? Que é o serviço do MEI, tá? Aqui você tem a solicitação da opção do Simples Nacional, que pode se dar com um código de acesso ou certificado digital. Código de acesso é um código que você gera, né, com o número de recibo de entrega do imposto de renda do empresário. Então, se o Leandro ele vai abrir empresa, ele pega o imposto de renda dele, pessoa física, com esse número ele vai gerar esse código de acesso, com esse código de acesso ele consegue solicitar a opção do Simples Nacional, tá? Se não tiver o código de acesso, tiver o certificado digital, né, o ECPF, né, no caso, aí ele também consegue fazer o pedido através do ECPF, que é o certificado digital. Tá?
Tá? Após feito a solicitação aqui nessa primeira linha, você tem o acompanhamento da formalização, que aí você vai receber vai acompanhar como que está esse deferimento, né? Esse deferimento, tá? E após o agendamento e emissão do termo de deferimento após deferido, tá? Então, aqui é que você vai acompanhar se foi deferido a sua solicitação ou se foi rejeitado, impugnado, tá bom? Tranquilo até aqui, pessoal? Simples Nacional? Eu não sei o que falar, professor. Qualquer pessoa pode aderir ao Simples Nacional ou depende da profissão? Qualquer empresa, salvo as exceções. Tem um valor mínimo de faturamento para poder aderir? Valor máximo. Desculpa, o valor máximo, perdão. Tem valor máximo. Ah, é? Uhum. Vamos lá. Olha só, quem pode aderir ao Simples Nacional? O Simples Nacional é uma opção tributária destinada às micro e pequena empresa para efeito do Simples Nacional para se considerar, para efeito do Simples Nacional, para se considerar uma EME ou EPP, o contribuinte precisa cumprir 2 tipos de requisitos. Primeiro, quanto à natureza jurídica, precisa ser uma sociedade empresária, uma sociedade simples, uma empresa individual de responsabilidade limitada ou um empresário individual, tá? Então, se não tiver essa natureza jurídica, não pode aderir ao Simples Nacional. E aí a gente coloca aí as cooperativas, associações, tá? Que não tem essa natureza jurídica, então não pode aderir ao Simples Nacional. O outro requisito é quanto à receita bruta. Precisa observar o limite máximo anual estabelecido em lei. A partir de janeiro de 2018, a receita bruta igual ou inferior a 180 mil é a classificação da microempresa. E a receita superior a 360 mil até 4 milhões e 800 é a EPP. Significa dizer que, com relação ao requisito faturamento, para enquadramento no Simples Nacional, só com faturamento no máximo até 4 milhões e 800 dentro do ano calendário, tá? 4 milhões e 801 já dá desenquadramento do Simples Nacional. Agora, pessoal, tem um detalhe aqui, muito importante, tá? Nós vamos encerrar a aula, porque também não adianta, porque a gente vai ter que retomar essa aula do Simples Nacional, porque Simples Nacional parece que é simples, mas é muito complicado, tá? E como já é 10 horas, mas só um detalhe que eu quero colocar para vocês com relação a esse faturamento do Simples Nacional, tá? Esse valor de 4 milhões e 800 para enquadramento no Simples Nacional, ela é apenas na esfera federal. A estadual tem um valor menor, tá? E o que acontece? O que a gente quer falar com isso? Que na federal é 3 milhões e 600, salvo engano, o limite, tá? No estado, tá? Então, você pode faturar 4 milhões no ano, tá? Você pode continuar no Simples, mas o ICMS sai do Simples, você tem que recolher o ICMS na forma tradicional, que é RPA, tá? Recolhimento por apuração, onde você vai fazer a apuração da entrada e da saída e recolher o ICMS à parte. Aí o ICMS sai da guia do Simples, ok? Nós vamos ver isso na próxima aula, porque nós vamos ver, inclusive, como que é trazido aqui, ó. Não vou nem colocar isso aqui agora, só para vocês verem a forma de arrecadação, o anexo. Aqui, ó, um anexo aqui, ó, tá? O primeiro anexo do Simples Escola de Comércio, nós temos aqui a faixa, a primeira faixa 4%, segunda faixa 7,30%, terceira faixa 9,5%, 10,7% na quarta faixa, quinta faixa 14,30% e sexta faixa 19%, tá vendo? Quando nós falamos de planejamento tributário, por isso que eu falo, às vezes a empresa, dependendo do faturamento, ela deixa de ser interessante o Simples Nacional, porque, olha só, aqui ela pula para 19%, dependendo da empresa no lucro presumido, ela vai pagar bem menos imposto, tá? E essa partilha aqui, ela se dá exatamente desse jeito, ó. Para essa questão aqui da indústria, a contribuição previdenciária
do total arrecadado 41,5%, contribuição social 3,5%, ICMS 34%, imposto de renda pessoas jurídicas 5,5%, COFINS 12,74%, né? Isso na primeira faixa, tá? E o PIS e PASEP aqui 2,76%. Então notem que do imposto que você paga no Simples Nacional, né, vai ser dividido para cada um desses tributos de acordo com esses percentuais. Quando você paga o DAS, você está pagando inclusive esses 34% aqui do ICMS. Quando você ultrapassa o limite de faturamento do Estado, tá? Então você deixa de pagar esses 34% aqui do ICMS no DAS, e aí você passa a pagar o ICMS direto para o Estado, fora dessa simplificação, e aí o que acaba ficando muito mais caro ainda é essa apuração de imposto. Então notem que muitas das vezes o Simples Nacional, dependendo da situação, ela é muito prejudicial para o empresário, tá? Eu sei que tudo que eu falei agora virou uma sopinha de letras, né? Eu tenho certeza que... Deixa eu ver se ela está aqui, minha carrasca. Nem tá mais, a Kivia já saiu. Daqui a pouco a Kivia vai lá no Instagram, vai colocar lá direito tributário, blá, 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 blá. Mas é isso mesmo, pessoal. Eu passei o Simples Nacional aqui mais rápido, só para vocês terem uma noção. Mas na próxima aula, depois das provas, nós vamos pegar Simples Nacional mais a fundo, porque embora não esteja na grade de vocês, e eu acho que é uma falha da faculdade não ter Simples Nacional na grade de vocês, é o tributo do momento, e o Simples Nacional, ele é espelho para essa reforma tributária, então a gente precisa falar de Simples Nacional, tá? Então, passar a prova, na próxima aula a gente vai falar Simples Nacional, vamos falar bastante sobre Simples Nacional para vocês entenderem quantas pegadinhas tem no tal do Simples Nacional para o empresário, tá bom? Tá bom, professor. Beleza. Ok. Fiquem tranquilos, pessoal. Não dá para ficar tranquilo, não. Simples Nacional, fiquem tranquilos que a gente vai ver mais tranquilo, mais pausadamente na próxima aula. Beleza. Pessoal... Professor, as provas, todas, a sua prova vai ficar disponível a partir de segunda-feira ou só na quinta-feira de tributário? Todas as provas ficam disponíveis? Todas as provas vão estar disponíveis dia 5 e 6. 5 e 6. Maravilha. Tá bom? Valeu, professor. Um abraço. Até daqui 2 semanas, né? Não, a gente vai se falando aí. Fechou. Não esqueça dos slides. Isso, me cobrem amanhã. Se puder. Beleza, beleza. Valeu. Pessoal, obrigado para todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Até mais aí. Boa noite. Até mais. Boa Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite. Obrigada, professor. Boa noite. Valeu, Dinete. Boa noite, professor. Valeu, Jean. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Próxima. Boa noite. Professor, desculpa aí, meu microfone está aberto na hora lá e eu nem vi, cara. Não sei nem como é que isso aconteceu. Desculpa aí. Relaxa. Boa noite. Valeu, boa noite. Boa noite, professor. Valeu, Luciano. Ô, professor, deixa eu só te fazer uma perguntinha. Até o momento das entregas das atividades que o senhor tinha passado, antes você estava sem área, estava com problema lá, por conta de financeiro. E aí eu estava negociando com o Francisco, estava fazendo tudo lá, só que aí a gente achou que... Ele achou que eu tinha confirmado e eu achei que ele tinha confirmado. E aí eu sempre entrava e não dava, até que depois a gente viu que não tinha confirmado. Quando confirmou, já tinha passado todas as atividades. Como que eu tenho que fazer, professor? Então, me chama amanhã, aí eu vejo o teu caso na hora e a gente já vê. Tá bom, professor. Obrigada, viu? Valeu, abraço a todos. Professor. Oi. Boa noite. Aqui eu entrei um pouco depois do início, eu queria só saber referente à presença. Eu já tirei, Adriano. Mas eu sempre tiro no final, quando eu vou encerrar a aula. Ah, então tá bom. Obrigado. Valeu.